Pessoal, nós vamos trabalhar a aula de História na página 38 sobre os africanos escravizados. Dia 13 de maio, então, é o dia da abolição da escravatura no nosso país. Então, até 1888, que não é nem muito tempo assim, o Brasil tinha pessoas submetidas a essa situação horrível de escravidão. Então, em 1888, houve a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que proibia qualquer comércio e qualquer pessoa de escravizar outras pessoas. Só que, eu já falei isso em sala de aula, os escravos libertos ficaram, depois de serem libertados, ficaram sem ter para onde ir, porque não houve nenhuma ação do governo para dar nenhum local, uma reforma agrária para essas pessoas terem terra para plantar, para colher. Então as fazendas dispensaram os escravos, mas alguns ficaram sem ter para onde ir, foram morar nas periferias das cidades, e aí assim surgiu as favelas, principalmente no Rio de Janeiro e Salvador. E essas pessoas foram viver de bicos, vamos dizer assim, nas grandes cidades, fazendo artesanato, vendendo, enfim. Então aqui tem, pelos anos de 1500 a 1525, vieram 7 mil. Aqui, cada período desse aqui tem a quantidade de escravos vindo para o país. Ou seja, até 1875 estava vindo. Fora os que nasciam aqui e iam sendo comercializados, enfim, como mercadoria, essa página triste da nossa história. Então vocês vão ler isso aqui, esses números absurdos. Vão ler aqui a página 39 sobre essa imagem aqui icônica de os indígenas sendo capturados. Olha aqui a situação deles. Com as crianças que moravam na floresta, e os portugueses chegaram com armas para colonizar o país, para cortar as árvores, para mandar o pau-brasil para Portugal, enfim. E aí tinha que ter mão de obra. E qual era a mão de obra deles? Que eles queriam mão de obra de graça, que foi a escravidão dos indígenas, e ao mesmo tempo trazendo escravos da África. Então isso, infelizmente, os nossos antepassados foram escravizados, e essa situação de escravidão fez com que até hoje nós somos um país de muita desigualdade, né? Então, aqui, observe a gravura, vocês vão observar e vai responder os detalhes. Isso aqui é pessoal, tá? Qual tipo de sentimento é possível notar nessa representação? Olha aqui a expressão das crianças que estavam sendo escravizadas nessa época, as mães, enfim. Por que os portugueses escravizaram os africanos indígenas? Por que você acha? A gente já falou sobre eles quererem, tinha que cortar o pau-brasil, tinha que levar, precisava de mão de obra. Então tem que fazer a leitura aqui, né? E vocês vão responder aqui. A página 40 não é para ler, não precisa responder, só a gente fazer aqui esses questionamentos. Isso aqui é um esboço do navio Negreiro, que era um navio que os africanos eram transportados para o Brasil. Vamos fazer essa leitura aqui. A locomoção dentro do navio seria fácil? Olha aqui a quantidade. Como é que essas pessoas eram transportadas? Então não era nada fácil, não tinha local, não tinha espaço. Enfim, todos poderiam se deitar ao mesmo tempo? Olha a situação. Óbvio que não, né? Em sua opinião, é correto submeter as pessoas a esse tipo de situação? Por quê? Gente, convenhamos, né? Uma situação dessa, não, nenhum ser humano merece passar por isso. Então vocês vão fazer só a leitura para a gente conhecer um pouco da nossa história, das nossas raízes e o porquê de muitas coisas refletirem ainda hoje. Muitas desigualdades, muito preconceito que tem na sociedade ainda hoje, é vestígio desse passado escravocrata dos nossos colonizadores, dos portugueses. Então nós que temos sangue indígena e africano, essa mistura toda, então nós temos no passado essa situação
de escravidão. Partindo da África, o navio levava de 3 a 6 semanas para chegar ao Brasil. Então vinha 3 a 6 semanas, né? 2 meses, 1 mês e meio, quase 2 meses. Muitos africanos ficavam doentes e morriam durante a viagem. Isso acontecia porque eram transportados em péssimas condições. Eles ficavam em porões escuros, apertados e mal ventilados. E aqui tem um detalhe: quando morria, o corpo era atirado ao mar, né? Então essa situação aqui era calamitosa, era triste demais. Além disso, recebia pouca água e comida que era de má qualidade. No Brasil, os africanos que sobreviviam eram desembarcados nos portos do Recife, do Rio de Janeiro e de Salvador. Por que uma das pessoas está segurando o lampião? Vamos olhar aqui, imaginar por que isso. Há 2 pessoas carregando um homem. Por que será? Tem 2 pessoas carregando. O que aconteceu com ele? A gente já falou aqui, né? Porque a situação era insalubre, muitos não resistiam. Está sendo carregado aqui. O que você imagina que seja? Depois eu vou corrigir e dizer direitinho, tá? Compara essa imagem com o esquema do navio negreiro na página anterior. Eles apresentam a mesma visão. Por quê? Aí você vai observar aqui essa aqui do navio negreiro, tá? É só isso que é para responder. Página 41. Vocês vão responder a página 41 e a página 39. E o resto é só leitura e esse entendimento desse passado escravocrata do nosso país. E quando a gente fala de escravidão no país, não é coisa que está há muito tempo, não. Para a história, na verdade, é um período muito recente. Por quê? Porque 1888, aqui em 75, começou a parar. Aqui foi a Inglaterra, que já tinha indústria nessa época, máquinas de fazer coisas, fazer calçado, fazer roupa, queria vender produtos para o Brasil. E aí proibiu, colocou um navio no oceano, falando que está proibido o tráfico de escravos para todo mundo. Aliás, a maioria nenhum país já estava mais fazendo esse comércio, nem aqui na América do Sul, só o Brasil que continuava a trazer escravos, porque diziam que se parasse de trazer, os fazendeiros não teriam como sobreviver, né? Então, não tinha como ganhar dinheiro economicamente. Mas aí a Inglaterra, querendo vender produtos para o Brasil, disse, não, essas pessoas aqui, não que a Inglaterra fosse boazinha, mas ela queria um mercado consumidor, e escravo não tinha dinheiro. Então ela forçou Portugal a parar, forçou o Brasil a parar de trazer escravos. Isso foi em 1875, já tinha parado. E aí, 3 anos depois, 1888, o Brasil teve a libertação dos escravos. Ok? Aí vocês respondem a página 39 e a página 41.